Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí ao nosso estudo da noite, pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar, nos instruir. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o curso de mediunidade que nós estamos programando de fazer. Nós estamos iniciando agora aí, dentro aí das nossas possibilidades, é claro, É um estudo de mediunidade, A gente tem feito aqui pelo Instagram já há mais de um ano, A gente tem tirado um dia para conversar sobre mediunidade aqui, e a gente tem notado, que é necessário a gente fazer um estudo mais metódico, A gente já fez aqui na Casa Espírita que nós participamos, aqui nós já coordenamos várias vezes estudos mediúnicos, e a gente está com a ideia aí, Boa noite, Boa noite aos que estão chegando, Nós estamos com a ideia de atender algumas necessidades aí dos companheiros das casas espíritas aqui da nossa região, e aqueles amigos da distância também, e a gente está se propondo, a partir de agora, a conversar com vocês. Olha o gato puxando meu pé aqui, a conversar com vocês sobre um estudo de mediunidade que a gente pretende fazer. A gente tem uma ideia aí de um escopo de um estudo, e a gente está pedindo aí a ajuda daqueles que quiserem participar, claro, para a gente poder organizar o trabalho, E qual que é o objetivo, Como é que seria esse estudo de mediunidade? Vai ser um estudo feito no Meeting, A gente vai tentar fazer via Meeting, porque é um estudo de grupo fechado, E que necessita de uma certa continuidade, A gente vai estar divulgando aquela coisa toda, mas a gente precisa de continuidade para fazer um estudo metódico da mediunidade, Então, aquelas pessoas que tiverem interesse de participar, a gente vai colocar lá os links, A gente vai estar trazendo aí na próxima semana. A gente deve iniciar isso no máximo em 15 dias, se não for na semana que vem, vai ser na próxima, Boa noite, a todos que estão chegando, Então, a nossa conversa aqui é exatamente no sentido de falar desse estudo de mediunidade que nós vamos fazer, Então, o nosso objetivo é continuar com os trabalhos de estudo aqui, do canal, que a gente tem no domingo, O estudo do livro Nosso Lar, Nós temos também na sexta-feira o tratamento espiritual, Então, nós manteríamos esses 2 dias aqui pelo Instagram e continuaremos com o estudo do Evangelho que a gente faz toda quinta-feira, e agora com o estudo de mediunidade que seria feito via Meeting, tá bom? Então esse é o nosso objetivo aí, para poder facilitar. Por que a gente não faz estudo de mediunidade aqui no Instagram? Porque é mais difícil de interagir, O Meeting, ele tem uma facilidade que a pessoa pode abrir a câmera ali e falar por áudio, Então tem uma facilidade de interação maior um pouco do que aqui no Instagram, Então nós vamos fazer aqui no Instagram, o estudo do livro do Nosso Lar, continuar com ele, e os tratamentos espirituais que a gente tem feito, tá bom? Lembrando, gente, que o objetivo do estudo da mediunidade, por que a gente estuda a mediunidade? Quando a gente começa a lidar com a doutrina espírita, o tema mediunidade, ele aparece muito forte na nossa vida, Nós sabemos que, como diria lá o Kardec, de ordinário eles que nos dirigem, ou seja, as companhias espirituais, os amigos espirituais, os espíritos estão nos influenciando o tempo todo. E o bom médium é aquele que consegue discernir entre as influências positivas e negativas do mundo espiritual, se colocando ali numa posição de quê? De colaborador do bem e de ponto final do mal. Essa que é o grande objetivo. E a gente sabe que dentro das questões da mediunidade nós temos 2 visões que são complementares, mas que carecem da gente explicar um pouquinho. O primeiro é o que a gente chama de desenvolver a mediunidade, e a segunda que se chama de educar a mediunidade. Então é muito comum, quando a gente vai estudar mediunidade na Casa Espírita, nós falamos assim, tem um curso de desenvolvimento mediúnico, ou então tem um curso de educação mediúnica. Normalmente eles usam os 2 termos para a mesma coisa, ou seja, um estudo metódico ali, semanal, de temas voltados à mediunidade com vistas a ensinar as pessoas a lidar com aquilo. Entretanto, existe uma diferença fundamental entre a educação da mediunidade e desenvolvimento. Porque desenvolver é ampliar, é melhorar, é fortalecer, é aumentar as capacidades mediúnicas da gente. Já educar é ter controle,
ter sintonia, né? É a capacidade da gente poder lidar com o fenômeno mediúnico na nossa vida sem que esse fenômeno nos domine, né? Então é um tema que muitas vezes chama a atenção de algumas pessoas, né? E a gente pensa, mas quem é que pode participar de um estudo de mediunidade, né? O que a gente precisa para participar de um estudo de mediunidade? Primeiro, né, querer. Né? A gente precisa, acima de tudo, ter vontade, né? Ter comprometimento, né? Porque o estudo de mediunidade não é algo esporádico, né? Não dá para fazer um estudo de mediunidade e eu participo hoje, amanhã talvez, né? Então ele exige mais da gente, né? Até porque são assuntos que são conectados, né? Apesar de ficar gravados, as coisas todas, mas é muito interessante a participação. E, né, o estudo de mediunidade exige da gente que a gente tenha um interesse, né, basicamente pelo conhecimento das obras espíritas, né? A gente, para poder entender a mediunidade, para poder estudar a mediunidade, nós temos que estudar também as obras do Kardec, entender, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né, as obras subsidiárias do André Luiz, as obras do Emmanuel, né, que vão trazer para a gente contexto, né, e informação adequada acerca daquelas questões que a gente vai trabalhar. Então o objetivo, né? Boa noite, nós estamos falando aqui do nosso estudo de mediunidade, tá? Que nós devemos começar, se não na próxima, daqui 15 dias, tá bom? Que vai ser feito via aplicativo, né? Meet, Jitsi, lá, né? Tem vários nomes para os mesmos aplicativos, né? Mas a gente vai ver qual que é o mais tranquilo de usar, tá bom? Então, pessoal, né? Nós temos conversado muito sobre questões de mediunidade, sobre algumas curiosidades, né? E a gente tende, né, a talvez continuar com esse estudo em outro dia, não no primeiro momento, até porque a gente precisa se organizar, tá? Mas a gente vai continuar com os estudos de domingo, com o estudo de sexta-feira, né? Com o estudo de quinta-feira que a gente já faz via meeting lá na Casa Espírita, né? E a tendência é que aos poucos a gente vai fazer um trabalho híbrido, ou seja, a gente vai começar os ensaios aí em breve, né? Não sei quando, né? Do retorno das atividades presenciais da Casa Espírita de Francisco, né? Que é onde a gente participa, e nós vamos começar a gravar essas atividades, ou seja, nós vamos fazer reunião de estudo lá, né? Pelo menos as que eu participo, eu vou gravar e vou transmitir ao vivo. Então a gente vai fazer presencial e vamos dizer assim, à distância ao mesmo tempo, tá bom? Então, quem tiver interesse de participar, né, desse estudo de mediunidade, né, é só depois, quando a gente, eu vou mandar link, essas coisas todas, é só entrar lá no dia lá, né, e a gente se organizar bem quanto a isso, tá bom? Né? Então, o que é o objetivo do nosso estudo de mediunidade? É entender, né, é saber lidar com a mediunidade, né? É entender o fenômeno mediúnico, entender, né, os tipos de mediunidade que existem, né? Apesar de que a gente nunca sabe de tudo, né? Mas a gente vai pegar ali as obras mediúnicas, vai estudar, vai conversar, vai explicar, né? E a gente descobrir, né, que tipo de mediunidade que nós temos e como que a gente pode fazer com essa mediunidade para ela se tornar útil para as pessoas, né? E para a gente também, né? Porque quando a gente se associa na prática do bem, com certeza, né, vai ter ali um retorno espiritual, vai ter ali um crescimento, uma transformação, uma mudança íntima. Hoje nós estamos precisando de médiums, né, no sentido que nós precisamos de intermediários do amor, né, e seria, né, fundamental, né, que cada um de nós assumisse hoje o seu papel como intermediário da luz e do bem. Nós estamos aí envolvidos, né, num momento de transição muito importante, num momento de mudança que o planeta inteiro está passando, né, e a espiritualidade, como bem dizem os amigos espirituais, precisam, né, de companheiros dedicados aí à prática da caridade, do amor, da renúncia, né. Mais e mais nós vamos perceber, tá, que não só as crianças que estão vindo estão trazendo uma mediunidade muito aflorada, uma percepção espiritual muito acima da média, né? Como a própria transformação pela qual o mundo está passando vai exigir da gente comportamentos diferentes do que a gente tem, né? O mundo do egoísmo, o mundo de pensar só em si mesmo, né? Ele está fadado a terminar, né? Então aquelas pessoas que são muito egocêntricas, muito egoístas, né, vão começar a se sentir um tanto quanto pressionados, né, a saírem das suas posições de egoísmo e começarem, né, a gente começar aos poucos, né, a abrir os nossos olhos para que nós percebamos que estamos todos conectados, né? Então o que é um médium se não alguém que está entre, né, os dois planos da vida?
Então, normalmente o nosso estudo de mediunidade ele começa com um estudo básico de doutrina. Né? Nós vamos pegar os 15 princípios básicos da doutrina espírita. Né? Vamos fazer um estudo de cada um deles. Né? Até para as pessoas que têm dificuldade ou dúvida de entender o que são, né, os princípios básicos. Né? Às vezes as pessoas têm dúvida, tem muitos companheiros aí que chegam na doutrina espírita e têm dúvida de Deus, do que é Jesus. Né? Então nós temos lá Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, causa e efeito, livre-arbítrio, evolução, né? Influência dos espíritos na nossa vida, influência dos espíritos na natureza. Né? Nós temos ali mediunidade, né, reencarnação, né, mundo espiritual, plano espiritual. Nós vamos trabalhar, né, um a um desses temas, tá? E nós vamos aprender, né, tentar aprender juntos, né, gente, é claro, né, a entender o fenômeno mediúnico na nossa vida. Né, a entender aquela famosa frase dos amigos espirituais para Kardec, quando eles dizem assim: de ordinário é eles que vos dirigem. Né? Não que os espíritos nos controlem, mas sim os espíritos nos influenciam o tempo todo, inclusive os espíritos encarnados. Né? Então aprenderemos a doutrinar o nosso pensamento. Né? O controle do pensamento vem pela disciplina. Né? Então a disciplina, o estudo, o aprendizado, né, vão dar a gente a capacidade do autocontrole, né, que é um sinal de equilíbrio. Né? Ainda não trabalhei muito para me aprimorar, então é um momento. Né? Então primeiro nós vamos conhecer e depois nós vamos trabalhar a mediunidade. Né? Claro que nesse curso assim a gente não coloca a parte prática, que é impossível a gente fazer uma prática à distância, né, gente? Entretanto, o curso, né, o objetivo nosso é dar uma fundamentação para a pessoa entender todo o processo mediúnico e entender o que está acontecendo com ela. Né? E aí, claro, né, quando a gente tiver presencial, aquelas pessoas que quiserem participar com a gente na Casa Espírita, a gente vai ter uma parte prática. Né? Aqueles que estão à distância, nós vamos orientar a distância de alguma forma. Isso aí nós vamos dar um jeito. Né? Mas isso aí não é o fundamental. A prática da mediunidade ela é um detalhe. Quando você entende o processo, né, você adquire controle sobre as influências espirituais no nosso dia a dia. Né? Somos emissores e transmissores, com certeza. O tempo todo nós estamos recebendo e passando para frente. Né? Como estamos nessas mudanças, como essas mudanças afetam a casa espírita, média, espírito de luz? Olha, uma coisa que nós sabemos, gente, é que não vai ser igual era antes. Né? A gente sabe que muitas das atividades de uma casa espírita eram meio que atividades que eram veladas para um grupinho fechado ali dentro, né, de frequentadores. E hoje nós já percebemos que nós vamos ter que abrir as nossas portas para o mundo. Então a mediunidade, os trabalhos do bem, né, eles vão ter que prescindir, né, ou não prescindir mais, ou seja, não precisar mais, né, de um foco presencial tão forte. Nós vamos começar a fazer atividades híbridas, até porque, né, nós podemos sintonizar através dos poderes do espírito. Né? Apesar de a gente não fazer uma reunião mediúnica à distância, porque aí é meio complicado, né, por alguns motivos, né, nós podemos estudar e podemos desenvolver conhecimento em torno da mediunidade, trocar ideias em torno da mediunidade, hoje com a tecnologia que nós temos em qualquer lugar do mundo. Tá? Então nós estamos conectados, nós estamos unidos. Né? E Jesus fala: de dois ou mais estiverem em meu nome, eu estou ali. Né? Então é um desafio, nós estamos na aurora de uma coisa nova. Né? Claro que aqui existem espíritos que são muito arraigados e muito apegados ao passado, né? E têm dificuldade extrema de qualquer coisa nova. Mas é um momento mesmo de transformar, de modificar, de entender a nossa mediunidade por outro prisma. Né? O médium não é só mais aquela pessoa que senta na mesinha e escreve carta. O médium, né, a gente vai pegar aí a palavra do amigo espiritual, o Lucas sempre fala isso comigo, né, o médium hoje vai ser chamado a ser o quê? O intermediário da luz e do bem onde ele tiver oportunidade. Então não vai precisar eu fechar o olho e falar que tem espírito aqui, mas eu vou me conectar naturalmente com a espiritualidade, tá? De maneira intuitiva muitas vezes, né? Mas pode ser mais indireta? Talvez, mas o intuitivo é o mais importante. Né? E nós vamos aqui trabalhar para sermos instrumentos da luz. Porque quando eu posto um comentário numa rede social, quando eu falo para alguém, quando eu entro numa determinada página, quando eu escrevo alguma coisa no comentário, né, o que acontece? Eu estou me tornando responsável por aquilo. E hoje muita gente se esconde através aí do pseudônimo, do nome falso, né, para xingar, para brigar, para agredir os outros. Né? E nós vamos começar a perceber que nós, quando colocamos algum conteúdo para fora, seja ele qual for, nós nos tornamos donos e participantes daquele conteúdo. E isso também é mediunidade.
né? Claro que a gente vai lidar com a questão da mediunidade clássica, os fenômenos mediúnicos, em psicofonia, psicografia, efeito físico, né? Mediunidade intuitiva, né? Então é um tema longo e amplo, né? E muitas vezes o que acontece? Né? As pessoas elas têm muita curiosidade pela mediunidade, mas quando chegam num estudo mais aprofundado, né? As pessoas ficam meio assim, né? Porque na verdade a mediunidade gera muita curiosidade, né? Mas nem sempre gera muito o quê? Interesse, né? E lembrando, como que eu desenvolvo a minha mediunidade, gente? Disciplina, perseverança, investimento de tempo, dedicação, né? São fatores que são necessários, né? Eu lembro que o Lucas sempre fala comigo, né, que nós vivemos uma época e a nossa característica nessa época, né, da humanidade como um todo, claro que tem um ou outro que é diferente, mas a nossa média espiritual, a nossa média humana é que nós somos espíritos com extrema iniciativa e pouca persistência, ou seja, nós estamos sempre começando uma coisa nova. Né? Quando fala assim, vamos começar um trem, todo mundo, nossa, que legal, que eu quero fazer, que eu quero acontecer. Aí passa uma semana, passa duas, passa um mês, passa um ano, né? O público vai minguando aos poucos. Né? Porque nós temos muita iniciativa e pouca perseverança, que é fruto do momento espiritual que nós vivemos. Né? Que é fruto das nossas escolhas, ou seja, nós queremos tudo muito rápido, nós queremos experiências rápidas, superficiais, né? E que nos deem ali retorno o mais rápido possível, para poder pular para a próxima. Né? E toda construção espiritual profunda demanda tempo. Por isso que muitas vezes o conceito de reencarnação é um dos conceitos mais difíceis da gente introjetar, porque nós queremos resultados espirituais. Qualquer pessoa pode fazer, amigo, qualquer pessoa, todos nós somos médicos, tá? Nós queremos resultados muito rápidos, né? E aí quando nós lidamos com a espiritualidade, nós às vezes temos dificuldade de entender. Por quê? Porque o modus operandi dos espíritos é o modus operandi do tempo, né? Então o guia espiritual, quando ele planeja alguma coisa em relação ao Marcelo, imagina o Lucas lá planejando a minha existência para eu ser um espírito melhor, né? Ele vai sentar na mesa lá com os outros companheiros espirituais que me amam e eles vão planejar 500, 600 anos da minha existência. Mas eu, Marcelo, dentro aqui do espaço, do tempo aqui, eu quero que a espiritualidade resolva o que eu acho que ela tem que resolver em 15 minutos, em 2 dias, no máximo uma semana. Né? E existem valores e conquistas espirituais que demandam investimento de tempo. E é por isso que muitas vezes nós estagnamos a nossa caminhada espiritual, porque não estamos dispostos a investir o tempo necessário que ela precisa. Isso em tudo na nossa vida. Então os nossos relacionamentos são superficiais, né? Os nossos estudos são superficiais, os nossos trabalhos são superficiais, a nossa espiritualidade se torna superficial. Por quê? Porque nós temos muita iniciativa e baixíssima perseverança. E aí nós vamos pegar uma frase do Cristo lá no Evangelho, quando Jesus fala para a gente o seguinte: aquele que perseverar será salvo. Jesus, já percebendo a dificuldade humana, né, com a manutenção daquilo que se propõe, ele nos dá esse recado: a perseverança é o caminho da cura, a perseverança é o caminho da transformação. Né? Somente os grandes amores perseveram e transformam e salvam. Né? Muitas vezes a gente vê histórias dos espíritos superiores, né, que às vezes esperam séculos para poder resgatar uma alma querida. Eu lembro muito da história da irmã da ministra Veneranda, né, no nosso lar, que há mais de 1000 anos, né, tá trabalhando no nosso lar há mais de 1000, né, não no nosso lar, né, mas ali, né, ela está trabalhando no mundo espiritual há mais de 1000 anos para resgatar um grupo de corações queridos. 1000 anos. Né? Eu lembro de Matilde, que no livro Renúncia, né, a mãe do Gregório, que ela fala que nos últimos 500 anos foi o primeiro momento, né, naquele momento da história, que o Gregório se sentiu entediado com o mal. Olha só, eles pegou 500 anos, não pelo arrependimento do Gregório. Né? A única coisa que o Gregório deu de brecha foi que ele estava entediado, tipo assim, mal, cansado desse negócio. Sei lá, né? Vou fazer aqui mesmo. Então, entediado. Né? Então existem companheiros espirituais. Eu lembro a história do Lucas, né, que eu já contei aqui para vocês, se eu já contei, né? O Lucas tinha uma companheira que ele conheceu lá na época de Jesus, uma sacerdotisa lá do templo da deusa Afrodite, né, que era o amor da vida dele. E
quando ele se tornou cristão, ela mandou ele escolher entre ele e o Paulo, e Jesus. Falou assim, você vai ficar aqui que é um homem lá ou vai ficar comigo? E a mulher é maravilhosa, né? E ele falou para ela, ficar com Jesus, minha filha. Se você quiser vir comigo, vem. E ela não quis. Ela escolheu outro caminho. Né? Há mais ou menos uns 4 anos atrás, não, até menos, 3 anos atrás, a gente teve uma reunião mediúnica, né? E o Lucas falou, tem até um espírito aqui atrás de mim. Quem é que esse espírito atrás de mim aqui, meu Deus, escondido aqui? Boa noite, dá boa noite pro pessoal, né? Boa noite. Então, assim, ele conseguiu resgatar ela há uns 3 anos atrás, tem 2000 anos que ele tá trabalhando por ela. Vocês estão entendendo, gente? Então, aquilo que não se tem investimento, não se tem conquista. Por que eu tô falando isso? Porque curso mediúnico exige tempo, exige disciplina, né? Mas se esse curso é grupo fechado, as pessoas vão poder participar, serão convidadas, só entrar pelo link. Não. O grupo vai fechar. O grupo, por enquanto, é aberto. Tá? Nas primeiras 2 ou 3 reuniões, a gente vai deixar aberto. Tá? Né? Até porque são 2 ou 3 reuniões de início, né? E depois o grupo fecha. Vai ser só com aquele grupo ali. Né? Porque vai chegar um ponto que não dá para as pessoas ficarem entrando. Mas nós vamos gravar os cursos. Né? A gente vai gravar o estudo e vai disponibilizar. Né? Mas claro que para participar, para perguntar, para interagir, é muito melhor você estar ali na hora. Né? Mas é claro que a gente não fecha a porta totalmente. Tá? O estudo, a gente vai, né, ter uma limitação em determinado momento, né? Mas não que aquilo vá, né, ser, vamos dizer assim, ferro e fogo, tá? Mas que com certeza vai ser um grupo que vai ser ali bem coeso, com certeza vai, tá bom? A ideia é que se restrinja mesmo, em determinado momento, tá? Então vamos continuar. Quando você fala sobre chatice, pouca perseverança, lembra dessa conversa com o Liel, subscreveu o livro que a gente falou que você ia conversar. É isso aí. O tempo do Espírito de Luz é diferente do nosso tempo. Né? O tempo da espiritualidade amiga é diferente do nosso tempo. Os espíritos superiores, os bons espíritos, não trabalham em cima de ansiedade. Não adianta. Né? Quando um espírito se propõe a fazer algo muito rápido, na maioria das vezes aquele espírito é tão ansioso quanto encarnado, então ele não está numa condição de mentor. Ele pode até ser alguém que é um espírito até afeiçoado à pessoa. Isso é uma coisa que nós vamos estudar. As características de um guia espiritual, as características dos mentores espirituais, quem são esses espíritos, como é que a gente vai reconhecer um mentor, né? Porque tem espírito que fala que é meu mentor, eu posso chegar aqui e falar, não, sou o seu guia, tá, mas, né? Então, tudo demanda esforço e tempo, tá? O nosso investimento aqui chama tempo, né? Tem discurso lá para falar investimento aqui, tempo, tá? A conta, o valor tempo, né? Ou seja, dedicação e tempo. Né? Porque não, né? O nosso propósito de curso aqui é o de graça dar e de graça recebeste, né? Então nós temos ali o nosso organizador geral que é Jesus, né? Jesus ensina isso, de graça recebeste e de graça dar. Então o curso é de graça, né? Tem que ser tudo de graça, claro, né, gente? Pelo amor de Deus. A única coisa que nós vamos dedicar o nosso tempo, que vale mais que dinheiro, né? Nós sabemos disso, tá? Então esse que é o objetivo, né? É o Lucas chegou aqui atrás aqui, né? Então assim, quem desejar participar vai ser muito bem-vindo, tá bom, gente? Vai ser muito bem-vindo, tá? Nosso objetivo não é restringir para ninguém, mas a gente precisa mesmo de ter uma sequência de estudo, até porque se a pessoa entrar no meio, ela vai ficar boiando, porque nós já vamos ter construído um raciocínio ali todo, né? Então por que a gente faz um estudo de princípio básico primeiro? Porque muitas pessoas não conhecem os princípios básicos da doutrina. Muita gente gosta da doutrina espírita, mas os conceitos básicos que às vezes a gente vai lidar na mediunidade, a pessoa não sabe, aí a pessoa confunde aquilo. Então nós temos que falar, né? Tanto é que o primeiro estudo, eu já falo para vocês, ó, primeiro estudo, Deus, tema. Segundo estudo, Jesus. Terceiro estudo, Espírito. Quarto estudo, pega Espírito. Quinto estudo, mediunidade. Sexto estudo, causa e efeito. E aí por aí vai, né? Que são os 15 princípios. Eu sei de qual, eu sei os primeiros, mas de qual o resto eu não sei não, né? Eu sei o nome, mas a ordem que eles estão lá, mas também a ordem não importa muito não, né? Mas o que o primeiro é Deus, né? E a gente tem que entender o conceito de Deus na doutrina espírita para poder entender o conceito de mediunidade. Nós temos que entender o conceito de Jesus, o que é Jesus, o que é esse cara, né? Dentro da doutrina espírita, até para a gente poder entender quando os espíritos se referem a Jesus. Nós temos que entender o conceito de espírito. O que é espírito? O que é perispírito, ou seja, o corpo espiritual? O que é isso? Que negócio é esse? Entendeu? Então são coisas que são basilares, né? E o que acontece, né?
é um estudo que exige leitura. Marcelo, no meu caso, quando comecei o estudo, ficava muito gritante a presença do espírito. Me sentia fraca e cansada por isso. Por 2 vezes eu consegui dar continuidade. É o negócio da perseverança. Tem coisa. Aí entra a questão da educação mediúnica, né? Porque o que é o educar, né? O educar a gente acha que é fazer o que é certo. Não, educar é controlar, né? E o controle ele vem do exercício, né? Quando nós exercitamos aquele músculo, né? A gente faz um exercício lá, o cara fica lá puxando ferro, puxando, né? O que ele está fazendo ali? Ele está exercitando e ao mesmo tempo ele está cansando. Ele vai cansar e sentir frio, ele vai sair lá, né? Mas depois que ele faz aquele exercício 500 vezes, né? A musculatura dele vai começar a reagir àquilo, claro, com toda a preparação, aquela coisa toda. A mesma coisa, por exemplo, uma arte marcial, né? O cara vai lá treinar uma arte marcial, ele repete o mesmo golpe lá 1000 vezes, 1, 2, 3, até não aguentar, porque aquilo vira uma memória muscular, né? O Emmanuel fala pra gente, né, que a disciplina se traduz na espontaneidade. Olha a frase do Emmanuel. Disciplina se traduz em espontaneidade. Ou seja, quando você disciplina, uma hora aquilo fica espontâneo. Fazer o bem, né, cantar, dançar, pintar, fazer uma obra de arte. A disciplina se traduz em espontaneidade. Você faz 1000 vezes forçado, na 1000ª primeira você está fazendo o trem de olho fechado. Porque você se tornou espontâneo. É a mesma coisa do vício, né? A disciplina se traduz em espontaneidade, é a mesma coisa do vício. Eu repito lá um comportamento negativo 1000 vezes, né? Na hora que eu vejo, eu estou fazendo aquilo no automático, né? Então, assim, são coisas para a gente poder... Tudo isso dentro da mediunidade. Então vamos embora. Terceira vez, a terceira é sempre melhor, né? Então, exatamente, todo o princípio funciona da mesma forma, gente, né? E a ideia da mediunidade hoje, gente, é muito mais do que a mesa mediúnica, né? A ideia da nossa... eu vou passar para vocês o conceito de mediunidade do Liel, né? O verdadeiro médium é o instrumento de Jesus onde ele estiver. O verdadeiro médium é o facilitador e o difusor do evangelho através dos seus atos, suas palavras, do seu entendimento e até mesmo do seu silêncio. O bom médium não será aquele que ficará numa mesa, mas sim aquele que sairá para o mundo estendendo suas mãos e fazendo delas extensões das mãos de Jesus. Tá? A parte da mediunidade, conversar com os espíritos, é a coisa mais fantástica. Nós vamos falar muito sobre isso, contar a história dos espíritos, né? E aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, isso é uma coisa muito tranquila de lidar, né? Entretanto, o objetivo da mediunidade, o foco da mediunidade é muito mais fundamental hoje do que o tipo da mediunidade, né? Por quê? Porque uma mensagem espiritual de consolo, ela consola, não importa da fonte, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para você entender. Melhorou, Beth? Agora deu uma travada aqui para mim, mas agora está funcionando bem, né? Se estiver travando para vocês, fala que eu vou dar um exemplo para vocês aqui. As mensagens que eu recebo, que eu coloco sempre no Instagram, né? Eu conheço muitas pessoas, amigas nossas do movimento espírita, que passam essa mensagem para pessoas que nem são espíritas e que nem acreditam em espíritos. Mas o conteúdo das mensagens toca. Então, a fonte, ou seja, o fenômeno mediúnico, se torna secundário diante do objetivo e do propósito da mensagem, que é o que consolar. A proposta da espiritualidade amiga através da doutrina espírita é fantástica, né? Deixa eu trocar aqui, vamos ver se vai melhorar aqui. Pera aí. Troquei aqui de internet. Vamos ver se dá uma melhorada. Me fala aí se melhorou, tá, gente? Então, assim, a proposta da doutrina espírita através da mediunidade é muito mais ampla do que provar que os espíritos existem. A proposta é levar consolo, né? Quando minha mãe morreu de câncer, sempre vinha me visitar em sonhos, sempre carinhosa. Com certeza, uma das coisas que existem, que a gente sabe muito bem, é o contato espiritual. Aqueles que nos amam dentro, claro, dos momentos apropriados, né, e que são permitidos pelo bem, pela luz, nos visitam, nos acompanham, né, torcem por nós, né. Então, os espíritos iluminados, quando equilibrados, eles possuem mecanismos que nos ajudam, com certeza. Nós somos prova de que a espiritualidade amiga nos ampara o tempo todo, né.
Nossa senhora. Conheci um amigo do caminho porque tem um amigo que mora em Ibiá que me disse para seguir um espírito de Morro Alto que estava fazendo live pelo Instagram. Meu Deus do céu. Jesus, né? Pra vocês verem aí, né? Ai, ai. E quem que é esse espírito do Morro Alto? Né? Quem que é esse espírito? Depois você me conta aí, né? Eu troquei a internet aqui, eu troquei aqui para os dados móveis aqui, normalmente funciona melhor. Vamos ver, tá? Mas é isso, gente. O nosso objetivo com a nossa conversa de hoje é falar um pouquinho sobre essa questão da mediunidade, né? E muitas vezes a mediunidade gera ansiedade, né? E a gente sabe que quando nós trabalhamos a nossa mediunidade, existem muitas formas, sabe? Eu aprendi, né? Que a melhor maneira de trabalhar a mediunidade é lá na assistência social da Casa Espírita. Muito mais do que fazer palestra, né? Eu lembro quando eu ia fazer palestra fora, já tem um tempão que eu não falo, desde que começou a pandemia, né? Eu sempre ia para palestra, sentava lá onde começavam as casas espíritas que eu visitava, né? E aí quando eu sentava lá, eu fechava o olho e falava assim, Lucas, você tá aí? É a primeira coisa que eu fazia, Lucas, você tá aí? Eu falei, não, tô aqui, beleza. Né? Ele me dá um toque lá, eu sabia, beleza. E o negócio fluía, e a palestra ia embora, né? Porque o Lucas sempre me ajuda, né? Não que eu não estude, tá, gente? Na verdade, eu sou do tipo assim, se fala assim, você vai falar de mediunidade hoje, eu não vou, dificilmente eu vou ler aquele tema, mas eu leio de tudo o tempo todo. Então eu leio muito, estudo muito, né? Então assim, e é interessante que eu sempre percebi mais a presença espiritual nos momentos de chave ali do pau quebrando, assistência social, aquelas famílias assistidas, né? Às vezes aquela pessoa que vê com um papo manso, assim, fala assim, dá nada para as pessoas, não, esse cara tá querendo passar a perna em mim. Aí vi um Lucas assim, nossa, pô, dá pra esse cara aí que ele precisa de verdade. Não, mas eu pensava mesmo, falei, esse cara é folgado. Ele é folgado, ele tem 4 filhos que tá passando fome. E ele vai levar pros filhos. Então deixa ele ser folgado e dá a cesta básica pro cara de uma vez, né? Então, assim, muitas vezes a espiritualidade fazia isso, né? E o que acontece? Quantas vezes a gente estava lá no tratamento com o pessoal lá e a gente percebia ali, né, a presença dos amigos espirituais, isso é o verdadeiro ensino, né? Quer ver um ambiente que a mediunidade funciona 100% a intuição? Atendimento fraterno. Quando você tem que sentar para conversar com a pessoa, para ajudar em alguma questão da intimidade dela. Você começa a falar, o negócio flui. Aí você percebe, isso aqui não é meu não, isso aqui é dos amigos espirituais, é intuitivo. Você não precisa estar mediunizado diretamente para a coisa funcionar, né? E tem as psicografias, mas como eu falei, as psicografias, o conteúdo delas é mais importante do que a procedência. Pausou o vídeo, gente. Tô falando que uma das coisas que importa na mediunidade não é a procedência, né? É a essência, né? Então vamos observar bem isso, tá? Né? Porque a mensagem do bem chega. Quando ela chega, o objetivo foi cumprido, né? Então assim, e tudo pertence à espiritualidade. Tudo, gente, tudo isso aí vem pela espiritualidade, né? Os amigos espirituais, com o tempo, quando você vai trabalhando sua mediunidade, o que vai acontecendo? Os amigos espirituais vão acostumando com você, né? Aqueles espíritos que têm mais afinidade com vocês, eles já começam a conseguir se manifestar com maior facilidade. É muito mais fácil para o Lucas comunicar através de mim do que um outro espírito que eu não conheço. Por quê? Porque eu já tenho com ele uma sintonia, uma construção, né, de várias encarnações, eu tenho uma amizade, tenho um treino de uma encarnação quase inteira, né, que eu vejo ele. Então é fácil, o negócio flui, né? Percebo ele muito fácil. Então isso é o nosso contato com o guia espiritual. Todos nós temos algum espírito ou mais de um que a coisa flui mais fácil. Né? Quando a gente tem um parente, por exemplo, a gente tem uma mãe, um irmão que é sintonizado com a gente, né? Então, assim, isso são sinais da mediunidade, são questões da mediunidade, né? Que são fruto do quê? De educação e de desenvolvimento. A consequência da educação da mediunidade é que ela se desenvolve, que ela se amplia, né? Que ela aumenta de escopo, né? Muitas vezes as pessoas, né, têm muita dificuldade de lidar com os espíritos. Por quê? Porque é aquela coisa ali fechada, né? Então, assim, eu lembro uma vez que a gente estava na casa espírita, uma discussão de casa espírita, olha só. Que a gente estava lá falando de mediunidade, essas coisas, né? E aí, né, uma pessoa me perguntou lá sobre a mensagem, por que o espírito psicografava lá dentro da casa espírita e fora, né, e o que acontece. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, né? Porque o Lucas vem conversar comigo muitas vezes. Aí a pessoa ficou assim, mas não tem que ser dentro da casa espírita? Que assim, eu falei assim, tá, mas o Lucas é meu amigo. Você marca a hora para um amigo seu visitar a sua casa?
Quando ele aparece, você vai mandar, não vem aqui, porque o momento da nossa amizade é só às quintas-feiras, às 3 da tarde. Fora dessas horas eu não vou te receber. Mas seu melhor amigo, isso que é a pessoa que você está grudada nele, né? Então, o contato espiritual, ele carece de desenvolvimento. Claro que ele carece de controle, porque senão tem algumas pessoas que viram, né, manipulados ou marionetes de espírito, ou ficam lá sempre esperando o espírito falar alguma coisa. Não, né? O contato mediúnico, ele exige da gente controle, disciplina, né? Então é muito diferente você perceber um espírito, escutar ele falando, dar um bom dia para ele, você ver, bater um papo mental com o espírito, do que você incorporar no meio da rua lá e começar, não, tem um espírito aqui, isso é muito diferente, né? Aí que entra a sintonia fina da mediunidade. Vocês estão entendendo? Né? Vocês vão notar, por exemplo, que o Chico Xavier, muitas e muitas vezes, quando ele estava com alguém, ou ele estava dando entrevista na televisão, alguém perguntava uma coisa, ele falava assim, mano, tá aqui, ou os amigos espirituais estão aqui do lado, e estão falando isso, isso e isso. É um efeito mediúnico. Né? Mas o Emmanuel incorporava no Chico e falava com o repórter. Vocês estão entendendo a diferença? Né? Então, muitas vezes, o Emmanuel, a Joana de Anjos, outros. Então, assim, os espíritos equilibrados e os médiuns que estudam, eles conseguem ter uma sintonia que é muito tranquila, gente, muito boa, e é gostoso, né? E eu falo pro pessoal, eu já falei pra companheiro da nossa casa espírita, não vou mandar o Lucas embora, não, é porque ele vem na minha casa, vou mandar o espírito de luz embora? Porque ele não tá seguindo o protocolo? Que protocolo? Protocolo é espiritualidade de luz que sabe, né? Claro que a gente tem que, né? São coisas e coisas. Uma coisa fica fazendo consulência com o espírito da minha casa, né? Fala assim, não, pera aí, Lucas, vem aqui me responder o número da Mega Sena, se a moça vai arrumar um namorado, se o cachorro do cara vai morrer, isso aí. Não, os espíritos não se prestam isso, não. Os espíritos superiores não se prestam a esse tipo de coisa. Voltou, gente? Aqui travou, mas voltou para vocês. Eu vou deixar os dois ligados aqui. Hoje tá, né? Deve ser por causa do feriado que se aproxima aí. Melhorou, gente? Tá funcionando? Não, gente, eu não sou nada ortodoxo, tá? Eu não sou viajado, mas não sou ortodoxo, não, tá? Tem gente que é viajado, né? Acho que os espíritos até no banheiro, apesar que os espíritos até aparecem no banheiro, né? Eu acho que é uma coisa muito, né? Eles não ligam, né? Principalmente os espíritos de luz, mas é um trem muito, né? Constrangedor. Você está lá tomando aqui banho, acho que o espírito fala assim, tô tomando banho. Ah, beleza, né? Mas eu tenho que te falar uma coisa importante. Mas eu tô tomando banho. Mas eu vou te falar uma coisa importante, né? Tem uns espíritos que fazem isso, né? Os espíritos de luz aí, né? Então pode ser a questão da chuva, tá? Mas então, gente, são temas pra gente discutir, pra gente aprender juntos, né? Pra gente trocar ideia. Ninguém é dono da verdade. O processo mediúnico, né? Ele avança, ele modifica, ele transforma, né? Eu gosto muito da forma como Kardec lidava com os espíritos. Eu acho fantástico, né? O Kardec, ele perguntava aquilo que era necessário para os espíritos. Falava assim, eu tava vendo, né, um caso aqui do moço que se suicidou. O que vocês sabem dele? O que a gente pode fazer para ajudar aquele cara? Né? As pessoas hoje têm medo de conversar com os espíritos, né? Porque virou um trem meio para algumas pessoas, né, gente? É uma coisa muito solene, e solenidade mata a espontaneidade. Olha só, solenidade e espontaneidade, né? O Kardec, ele fala que a gente tem que ser o quê? Respeitoso. Respeitoso não é solene, né? E o fenômeno mediúnico, ele é espontâneo. Nós precisamos discipliná-lo, né? É aquilo que o Emmanuel fala, a mediunidade é como um rio, né? Cuja as águas bem orientadas produzirão a vida e a eletricidade através lá da hidrelétrica, mas em desalinho e descontrole causarão desastre, a enchente, a podridão e a morte do pântano, né? Olha só que interessante, né? Olha o raciocínio do Emmanuel. Ou seja, não é proibindo a mediunidade, né? Não é deixando a mediunidade oba-oba, disciplinando. A coisa flui e nós vamos aprender a lidar com isso. Vai pegar nome para participar? Não precisa, não. Vai ser lá no dia. Lá. Eu vou mandar o link lá nos grupos, vou mandar aqui, mandar lá nos nossos grupos aí do Amigo do Caminho, da Casa Espírita, né? E aí quem entrar, tá bem-vindo, tá? Posso fazer o curso mesmo, não tem mediunidade? Todo mundo tem, mas você pode fazer também, tá bom? Entender o que é mediunidade, entender o que é doutrina espírita, isso ajuda a gente em muitas coisas, ajuda a gente a lidar com pessoas que têm mediunidade, a perceber a mediunidade nos outros, né? Então assim, tem, né? O que a gente usa no estudo? Em primeiro lugar,
né? Livro, ó, coisas que a gente precisa, tá? Já vou falando aqui para quem quiser participar. Livro dos médiuns, livro dos espíritos, né? Para consulta em casa, pra gente ler, pra gente estudar, porque tem muita coisa ali. A gente normalmente usa a apostila da FEB, ou seja, da Federação Espírita Brasileira, né? E perseverança e boa vontade, querer aprender, né? Não ter vergonha de perguntar, né? Porque o objetivo é aprender, então nós vamos perguntar, mesmo para isso que seja uma bobagem, tem bobagem não. Né? Mas isso aí nós vamos falar depois, né? E tem um monte de obra espírita aí, quem gosta de ler, meu filho, pega as obras do André Luiz, tem lá nos domínios da mediunidade, né? Evolução em Dois Mundos, que falam muito sobre essas questões, né? Nós vamos ver a mediunidade no Evangelho, e tem trem demais, nossa senhora, né? Quem quiser animar e ficar vai ter material de estudo aí pra caramba, tá bom? Mas é isso, né, meus amigos? Nosso tempo já está em cima, né? Isso é só para ser um introdutório da ideia, né? Mas aí a gente vai colocar nos canais aqui apropriados, né? O chamativo para o estudo, né? Quem quiser participar, entra lá no nosso grupo do Amigos do Caminho, né? A gente vai estar falando lá também, vai falar aqui também no Instagram, tá? E não precisa ter medo, não. Mediunidade é bem tranquilo, gente, tá? Então, assim, eu vou ficar vendo espírito, meu Deus, o espírito vai na minha casa. O espírito sempre vai na nossa casa. Os amigos espirituais sempre nos visitam. Né? Mas não se, o fato de se estudar um tema não faz com que ele aumente miraculosamente, não, né? Ele foca a nossa atenção naquilo, né? Mas é tranquilo, gente. Todo estudo é sempre útil, todo aprendizado é sempre útil, né? E esse que é o nosso objetivo, dividir conhecimento, ajudar as pessoas. Às vezes a pessoa está numa cidade, está num lugar que não tem acesso a um estudo de mediunidade, não tem uma casa espírita, né? Se tiver, dá para você fazer um estudo na sua casa espírita lá e participar com a gente aqui. Problema nenhum, não é restritivo, muito pelo contrário, é colaborativo, né? Porque o médio estuda a vida inteira, né? A gente está sempre aprendendo coisa nova, a gente está sempre tendo percepções diferentes, né, meus amigos? Pessoal, nós vamos terminar hoje, né? Queria fazer uma prece hoje por todos aqueles companheiros que estão aí passando dificuldade, necessidade, né? Uma das formas da gente exercitar a nossa mediunidade é canalizando o nosso amor para aqueles que precisam, né? Queria muito pedir para um companheiro aí, colega de trabalho da minha esposa, né? Chamado Evandro, né? Que desencarnou o nome do meu pai, né? É o mesmo nome do meu pai, esse companheiro, né? As coincidências da vida, né? Que é um professor aqui na rede pública de BH, né? Professor de matemática, que desencarnou de Covid, né? Essa manhã, né? E queria pedir por ele, né? Não só por ele, mas por todos que estão precisando, que a gente sabe que são tantas pessoas, né? Mas nesse momento em especial, né? Que às vezes a gente pede por aqueles que tocam a gente e também por aqueles que a gente às vezes precisa conhecer melhor, né? Queria convidar todos vocês a fechar os olhos, elevar o pensamento, a pedir ao Cristo Jesus que possa fazer de nós instrumentos do seu amor. A mediunidade, bem disse Francisco de Assis, é nos tornar os instrumentos do Cristo, para levar amor onde houver ódio, levar o perdão onde houver ofensa, levar a luz onde há escuridão, levar a esperança ao desespero, levar, acima de tudo, o amor e a compreensão. Senhor, faz de nós continuadores da Tua luz, ungindo cada coração e cada mente nas vibrações do Seu amor imortal, para que possamos juntos estabelecer as melhores vibrações de entendimento, de carinho, de afeto. Divino Mestre, envolve o nosso companheiro Evandro e sua família, para que ele possa ser recebido pela espiritualidade amiga, envolvido pelos laços de amor. Permite, Senhor, que ele esteja conosco, na vibração do sentimento e da luz. Ajuda-nos, ilumina-nos. Divino Mestre, esteja conosco, para que possamos aprender, estudar e crescer. E fica conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, até sexta-feira, né? Amanhã nós temos estudo de Evangelho, Mateus capítulo 4, né? Lembrando que a gente está fazendo lá via Meeting, a gente coloca os links aqui, né? Então nós estamos estudando o Evangelho de Mateus capítulo 4, né? Todos os dias do nosso estudo, o Lucas ou o Liel está trazendo uma mensagem que fala do capítulo, né? Ou eles trazem o relato de algum amigo que viveu lá, uma história de alguém, né? Ou eles falam alguma coisa sobre o capítulo, então a gente tem uma leitura mediúnica antes, né? A gente lê lá o texto dos amigos espirituais e faz o estudo,
tá bom? Então amanhã vocês estão convidados aí 8 da noite para o nosso estudo de Evangelho, né? Mateus capítulo 4. E na sexta-feira nós temos o tratamento espiritual, que é o tratamento que nós estamos fazendo aqui em família, né? Eu, Dineia, né? Foi o Luke, né? Eu vou ver se eu arrasto o João que está aqui do meu lado aqui, né, João? Fala oi, João. O João está aqui do meu lado aqui, ó. O João é o filho do meu coração, né? Bravo, né? Mas aqui, ó, eu vou ver se eu arrasto o João pro tratamento amanhã também, né? Sexta-feira, para me ajudar, né? Ele tá aqui torcendo o nariz aqui, ó, não tem problema não, né? Mas é isso, viu, meus amigos? Muita paz, muita luz, muito carinho para vocês. Olha lá, tem um Luke brotando aí. Dá boa noite pro pessoal. Boa noite. Boa noite, né? E o João tá ali, não tá? Sim. O João tá ali quietinho. Então vamos, muito obrigado, viu, meus amigos? Boa noite e até amanhã, se Deus quiser, né, no nosso estudo de Evangelho. Tchauzinho, fiquem com Deus.